Jamil Chad, nosso correspondente em Genebra, na Suíça, vai conversar conosco. Estamos recebendo notícias, Jamil, de máscaras defeituosas compradas da China pela Holanda, são 600 mil, e Portugal, outro tanto, são máscaras que não estão em conformidade com o que os portugueses compraram. Enfim, é uma produção tão em massa que não dá para atender. Mas eu gostaria de puxar com você o assunto da liberação aos poucos de países como Alemanha e França das atividades, porque também chegaram à conclusão de que não pode estagnar completamente a economia, embora ainda se preocupando com o grande número de infectados, né? A Europa tem um grande número, os Estados Unidos então nem se diga. Agora há pouco o Estevam Ticoni falou em quase 800 mil casos e mais de 40 mil mortes nos Estados Unidos. Enfim, mas a economia está praticamente parada no mundo e isso precisa acabar, precisa ser retomada. E a Alemanha está dando os primeiros passos e o que o alemão faz, a gente vai atrás, né, Jamil? Tem toda a razão, meu caro. Bom dia a todos. Você citou aí o caso da Alemanha, um caso bastante comentado aqui na Europa, justamente por ter conseguido, de alguma forma, testar muita gente e ter utilizado, na verdade, a quarentena para se preparar. Por que a quarentena? E essa é a questão que precisa ser colocada, e eu acho que, de repente, às vezes a gente conversa sobre a quarentena sem voltar ao princípio, ou seja, para que é que ela serve? Ela serve para tirar a pressão sobre a pandemia, no caso, e tirar a pressão sobre o setor de saúde, basicamente para deixar espaço para que a pandemia possa ser tratada e, claro, criar uma espécie de nova chance para aquela sociedade se preparar para os casos. Ou seja, você tem aí um mecanismo que ele não resolve a pandemia, ele reduz, obviamente, a transmissão, ele dá um oxigênio extra para o serviço de saúde para se preparar, mas por si só ele não resolve a pandemia, ele não acaba com o vírus apenas com a quarentena. E a OMS vem dizendo isso já há alguns dias, que você simplesmente achar que a quarentena acabou e, portanto, a pandemia acabou, não vai ser verdade, não é isso. Agora, o que a Alemanha vem fazendo e o que vem começando a ser feito a partir dessa semana é uma abertura extremamente gradual da sua economia, extremamente cautelosa, inclusive das lojas que são autorizadas a abrir. Você não pode simplesmente entrar na loja, você tem toda uma série de regras, inclusive do número de pessoas dentro de cada loja a cada vez. Então você tem algo extremamente cuidadoso sendo aplicado. Tão cuidadoso, Zé Paulo, que nós estamos falando de agora, né, do mês de abril, maio, a volta às escolas provavelmente na Alemanha também no mês de maio, como aqui na Suíça, etc. Mas só estamos falando disso porque, de fato, esse é um processo longo, tão longo que em setembro e outubro, por exemplo, na Oktoberfest, a Oktoberfest acaba de ser cancelada no estado da Bavária, porque justamente ainda poderia representar algum tipo de ameaça. Alguns aí estimam que durante a Oktoberfest, que acontece entre setembro e outubro, cerca de 6 milhões de pessoas chegam ao estado da Baviera, pelo menos nos locais da festa. Portanto, uma decisão que mostra, de fato, a cautela dessa abertura e dessa volta à normalidade. Estamos falando já de um evento em outubro que está cancelado pelas autoridades alemãs. Esse é o Jamil Chad, correspondente da Rádio Bandeirantes em Genebra, na Suíça. Obrigada, Jamil, pela informação. Até a próxima, hein? Bom dia a todos. Bom dia. E o Jamil falava sobre países começando a planejar a saída da quarentena e as informações que são coletadas pelo sistema de saúde, é claro, que são fundamentais para que essas decisões possam ser tomadas. Por isso que a Bruna Barbosa está ao vivo aqui com a gente, repórter da Rádio Bandeirantes, falando sobre ocupação dos hospitais em São Paulo, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Mais 3 hospitais aqui de São Paulo estão com todos os leitos de terapia intensiva ocupados. Parelheiros, Cidade Tiradentes e Itaquera, todos na periferia.
A taxa no Hospital das Clínicas, uma das referências aqui da cidade, já ultrapassou 90%. A ocupação de UTI em todo isso, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, casa dos 60%. Os 2 hospitais instalados na capital, Anhembi e Pacaembu, somam 231 pacientes internados. Desses, 11 estão na sala de estabilização, que para tratamento de quadros mais graves. Outros precisaram ser transferidos para hospitais depois do agravamento da doença. A situação também Tá estranha a ligação da Bruna, né? Vamos tentar refazer, se a gente ainda tiver tempo. A Bruna trazendo aqui os dados sobre utilização de leitos em São Paulo, incluindo os hospitais de campanha. Ontem a gente fez uma entrevista aqui, não é, companheiros, com o diretor executivo da Prevent Senior, que chamou muita atenção dos nossos ouvintes. Pedro Batista. Exatamente, porque eles nos disse, né, Zé Paulo, que na Prevent Senior essa questão da ocupação de leitos não é uma questão primordial neste momento, porque, no entender dele, entre aqueles atendidos pelo plano de saúde, que atende basicamente idosos, o pico está controlado. Ele disse que não dá para cravar, não dá para fazer uma perspectiva de longo prazo, mas garantiu que, nesse momento, leito não está sendo problema nessa rede. Agora, o secretário estadual da Saúde disse que, ele falou isso numa última coletiva, acho que na última coletiva do governo de São Paulo, disse que haveria uma negociação entre o Estado e os hospitais particulares para eventualmente ocupar esses leitos. Ontem o diretor da Prevent Senior falou em 53% de ocupação, se eu não estiver equivocado aqui. Então, não é só lá, tem outros hospitais, e no final de semana eu conversei com amigos que trabalham em 2 hospitais que relatam a mesma coisa, até porque quem tinha cirurgia eletiva transferiu essas cirurgias para perder de vista. Tem assento, ou melhor, tem leito vazio, assento em avião, né? Tem leito vazio em hospital. E não é possível que a gente fique vendo hospital público botando gente para fora, atendendo gente no corredor, ou tendo de fazer transferências que podem desgastar a saúde dessas pessoas, e não existia a perspectiva de, pelo menos nesse momento aqui, de um acordo entre o poder público e esses hospitais privados para que esses leitos, agora disponíveis, sejam utilizados no momento de emergência, né? Acho que é uma questão de bom senso até. Tá difícil, hein? A Bruna deu os números aí, realmente preocupante. Nós estamos aqui na capital, principalmente, né, com um problema muito sério, né, Bruna? Sim, sim. Aqui é que está concentrado. Tanto é que o Emílio Ribas, que é referência em infectologia no Brasil, está com todos os leitos ocupados por doentes contaminados por Covid-19, Zé Paulo. O governo do estado diz que vai ampliar alguns leitos de hospitais, como Parelheiros, que foi um que eu disse que está esgotado, né? Vai colocar mais 30 leitos de UTI. E no HC, que é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, 100 leitos de enfermaria devem ser transformados em UTI para dar conta da demanda. Agora, o que eles enfrentam de problema é justamente na adequação dos materiais, na falta de equipamentos para adequar esses leitos de enfermaria e transformá-los em UTIs. É Paulo? Muito bem, são informações importantes, né? E não deixam de ser preocupantes. Agora que é uma verdade que os hospitais particulares estão hoje dedicando alas inteiras para tratamento de pessoas com o coronavírus e deixando outras alas praticamente vazias, é verdade, sim. Está acontecendo isso nos nossos principais hospitais. Até pelo que disse aí o Rafael, né, pessoas que deixaram cirurgias eletivas para um outro momento. Agora, não estão tratando de doenças que são comuns a esses hospitais. Não estão, eles estão dedicados realmente ao coronavírus, até por proteção dos seus trabalhadores, fazendo também um rodízio entre eles, porque os funcionários da saúde estão muito expostos, né? Então, talvez até por causa disso, os hospitais não estejam dando tanta atenção, nesse momento, a outras comorbidades, digamos assim.